primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre o assunto de hoje é que, mesmo o canal sendo bem eclético, eu procuro falar bem pouco sobre religião. Assim, só se o assunto for muito interessante. Como vocês já viram na thumbnail, eu gosto de deixar bem claro o assunto que eu vou comentar. Eu irei falar um pouco sobre Cult of the Lamb, que, inclusive, as análises são extremamente positivas na Steam. Bom, Cult of the Lamb é um jogo eletrônico bem conhecido tanto de outros youtubers quanto do jogo em si. Eu, por exemplo, conheci do Ted, e foi bem antes de começar o canal, por sinal. O jogo do carneirinho foi desenvolvido pela Massive Monster, que é uma desenvolvedora independente e foi publicada pela Devolver Digital, que se especializa em publicações de jogos independentes. O jogo foi lançado em 11 de agosto de 2022 para esses bagulho aí na tela. O jogo segue um cordeiro que é salvo da morte por um estranho ser divino chamado Aquele que Espera e deve pagar sua dívida criando seguidores leais em seu nome. Cult of the Lamb é centrado em torno de um cordeiro que tem a tarefa de transformar um culto para apaziguar a divindade sinistra que salvou a vida do personagem. O jogador deve lançar cruzadas no estilo roguelike e aventurar-se nas 5 regiões do jogo para derrotar inimigos e aumentar o número de seguidores. O mundo é gerado aleatoriamente e contém elementos roguelike, recursos e armas para coletar, inimigos da forma de cultistas rivais para lutar e outros animais para resgatar. E esses animais podem ser doutrinados no culto do jogador ou não, né? Aí você escolhe. O jogador deve garantir que as necessidades de seus seguidores sejam atendidas, realizando sermões e rituais para reforçar sua fé, cozinhar alimentos para que sobrevivam né? Caso contrário, os seguidores podem se voltar contra o jogador, espalhar a dissidência e, eventualmente, deixar o culto com outros seguidores. E para evitar isso, o jogador pode sustentá-los, dar presentes, reeducá-los ou detê-los no pelourinho, até que parem de discordar. Numa terra de falsos profetas, um cordeiro apelidado Lambert, supostamente o último da sua espécie, é levado diante dos 4 bispos da antiga fé e sacrificado diante deles. Ao morrer, o cordeiro é levado diante de Aquele que Espera, uma estranha divindade que está aprisionada em correntes. Aquele que Espera encobre o cordeiro de iniciar um culto em seu nome, dá ao cordeiro uma coroa demoníaca e depois o ressuscita. Auxiliado por Hathal, o cordeiro então se instala nas ruínas de um templo e começa a estabelecer um culto em nome daquele que espera. Você tá achando que eu vou contar a história toda do jogo? Tá maluco? Ia dar quase 1 hora de vídeo, mas eu contei o começo. Vai falar que você não merece um like. Tá bom. Durante a cruzada, os 4 bispos e aquele que esperam falam com o cordeiro em diferentes encontros. À medida com que o cordeiro se aproxima progressivamente de seu objetivo final, aquele que espera informa ao cordeiro que os 4 bispos o traíram e aprisionaram. E ele pretende governar o culto e o mundo enquanto os refaz a sua imagem. Então, eu fiquei essa semana meio ocupado com os projetos em mente, mas eu tô me esforçando muito e eu quero muito que tudo isso dê certo. Obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever. Olha a bio que, né, tem o nosso Insta e tal. Obrigada e bye bye.